voltando para dar continuidade à live do Bíblia Fora da Caixa com o Edilson Reis. Ele que é o bibliotecário que está falando sobre as experiências dos usuários com e-books, interdisciplinaridade, biblioteconomia e design. Vamos lá. Oi, tudo bem? Vamos entrando, gente. Vamos voltando. Vou já convidar o nosso querido Edilson, tá bom? Para dar continuidade. Aguardando o nosso querido Edilson. Gente, vocês podem estar mandando as perguntas aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou fazer a leitura para o nosso querido Edilson. Voltando. Olá, galerinha do meu Instagram. Vamos continuar a trabalhar. Vamos lá. Bem, Edilson, a gente tem mais uma pergunta do Marco Gomes. Ele fala assim: como trabalhar com e-books nas bibliotecas? Tem alguma competência especial? Por onde começar? Assim, são várias atividades que dá para ser trabalhadas. A primeira coisa que você, antes de perguntar se vai trabalhar com e-book ou com livro impresso, quem é seu público e o que eles estão precisando. Né? Então, por exemplo, uma biblioteca universitária. Como é que eu vou trabalhar com e-book na biblioteca universitária? Né? Então, e aí eu posso juntar várias coisas. Né? Eu posso dar várias ideias. Mas quem vai dizer exatamente, de acordo com a experiência do usuário, é o usuário. Né? Olha, nós estamos trabalhando, por exemplo, agora quando eu estava dando aula na pós-graduação, e aí eu dou aula de metodologia do trabalho científico para a galera que é voltado para o Porto, lá do Instituto Navigário. E quem é meu público? Advogado, engenheiro, né? Geralmente, assim, a metodologia do trabalho científico. A galera está falando de pouco, está falando de economia. Aí vem um menino lá, né, que tem 1,65 m, dá aula de metodologia. Né? E aí a primeira coisa que eu faço é identificar o que eles querem. Né? Então, o que eles querem, eu tenho alguns e-books que são disponibilizados gratuitamente pelo autor. Gente, um parênteses. E-book, ele tem que ser autorizado pelo autor. Sim. Né? Então, não é que uma pessoa baixou o e-book e disponibilizou em uma página qualquer e a pessoa baixou e eu vou trabalhar na minha biblioteca. Não. Já tem um número muito grande de autores que estão publicando seu artigo, seu e-book e estão disponibilizando na internet. Né? Então, acho que daí já dá para trabalhar. E aí dá para trabalhar conteúdo, né? Dá para trabalhar formas eu, geralmente, quando eu era professor de metodologia na UFMA, eu trabalhava a questão de desconstruir para construir. Sim. Né? Então, eu passava alguns materiais para eles, alguns e-books, capítulos de e-books, e até os e-books inteiros que eu tinha, e aí eles faziam a leitura, e agora vocês vão desconstruir, escrever isso aí como se vocês fossem um autor. O que vocês levariam em consideração? E aí eu já vi alguns trabalhos de, por exemplo, biblioteca escolar, né? Pede para os alunos fazer aquele concurso de poesia, cordel. Aquilo ali pode resultar em um e-book. Né? Sai mais barato. Por quê? Porque se você fizer um livro impresso, a escola vai logo dizer, nós não temos dinheiro para fazer esse projeto. Verdade. Mas você estando com a poesia, com tudo, você pode, por exemplo, só diagramar, dar um novo formato para aquilo, né? E disponibilizar aos alunos. Então, assim, tem várias coisas, dependendo do nicho de biblioteca ou de outras unidades saindo da biblioteca, trabalhando em empresa, como é que eu posso trabalhar nessa empresa? Há várias vertentes que dão para ser utilizadas, dependendo daquilo que se quer fazer e dependendo do público. Mas lembre-se sempre, quem vai dar um norteamento na experiência do usuário é o público. Certo. Muito bem. Temos mais uma pergunta do Biblio Igor. Qual sua visão sobre a atuação do bibliotecário
quando não há profissionais arquivistas no âmbito local, no campo da arquivologia? Não sei. Não vou mentir, não. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Né? Ele quer saber da atuação do bibliotecário em arquivo. Quando não há profissionais arquivistas, isso, no âmbito local, no campo da arquivologia. Não sei. Não vou tentar responder uma coisa que talvez não sei. Não é justamente a minha área de trabalho. Não trabalho muito arquivo. Apesar de, na graduação, ter feito algumas discussões, eu ainda aprendi a trabalhar um pouco, mas não é muito a minha área de pesquisa. Eu não sei Tá ok. dizer. Tá ok. Tem mais uma pergunta do Eric Pires. Como utilizar o Design Thinking no contexto dos e-books? Nossa! Né? Tem umas áreas assim do design assim, que eu fico assim encantado. Por exemplo, assim, o design thinking, experiência do usuário, né? Que é a questão de você levar o usuário, trazer o usuário para a biblioteca, não só para o e-book, mas, por exemplo, para dentro da biblioteca em si, né? Em termos de serviços, em termos de organização, em termos de tudo. Né? Então, o design thinking ele é muito trabalhado nas empresas. Né? É uma área do design que meio que assim, tem algumas áreas, alguns assuntos da universidade que as empresas pegam para serem aplicadas na parte corporativa. Né? O design thinking é um. Né? A questão de trabalhar em grupo, de compartilhar, e aí tem todas as diretrizes de como fazer, de como selecionar os usuários, de como registrar. Então, assim, ontem mesmo, eu estava falando, por exemplo, nós estamos muito acostumados a trabalhar com algumas técnicas de pesquisa, né? Questionário, entrevista, né? Sim. E, por exemplo, o design thinking, design participativo, eles oferecem outros tipos de técnicas, né, que dá para ser utilizada para tirarmos aquilo que queremos, não só trabalhando com e-book, mas trabalhando com leitura e biblioteca de uma forma geral. Né? Então, mais uma vez, para deixar bem claro aqui, guardar no coraçãozinho de vocês, né? O centro do trabalho de uma biblioteca de leitura independente da informação, não é da informação, do local, ela tem que ser usuário, ela tem que ser próxima do usuário, né? E aí ela tem que perguntar como é que o usuário quer trabalhar. Né? A partir do momento que o usuário ele é convidado para construir aquilo que vai ser trabalhado para ele, isso vai ser aproveitado da melhor forma. Verdade. Inclusive para ele, vai ser valorizado para ele. Não vai ser um treinamento que eu, Edilson, como professor, eu, Edilson, como bibliotecário, fiz o treinamento e vou chamar os usuários. Não, o usuário fez parte. Né? Não queremos que fale muito aqui, é muito cansativo. Né? Depois do almoço é horrível, ninguém presta atenção em nada, só depois de 2 horas. Né? Então, aqui a gente poderia fazer uma dinâmica, aqui a gente poderia fazer isso. O nosso público, né, quem está com a informação é o nosso usuário. A gente tem que se aproximar do nosso usuário para construir metodologias, informações, avaliações para eles, serviços para eles. Né? Enquanto nós ficarmos só sugerindo, né? Eu acho que meu usuário vai gostar disso. Eu acho que meu usuário, eu acho que ele vai ficar feliz. Aí a pessoa faz o projeto, e aí na hora de aplicar, o usuário não gosta. Né? Eu me lembro que quando eu fui aplicar a pesquisa lá na escola, e é bem engraçado trabalhar com criança, porque criança é o poço de sinceridade. Né? E aí eu vou, né? São 20 crianças? Ixi, eu mato em uma semana. Né? Faço tantas crianças por um dia, né? Organizo. E aí eu começava a fazer a dinâmica, fazer a hora do conto, né? Para preparar as crianças, aí tinha um recreio. Eita. As crianças iam para o recreio. Quando elas voltavam do recreio, não eram as mesmas crianças que foram antes do recreio. E aí eu tentava, disse, não, vamos tentar. E aí a criança virava para mim assim,
tio, a gente não quer mais fazer isso, não. Né? A gente quer fazer alguma coisa mais prática agora. E aí eu só faltava chorar, tio, meu filho, esse dado eu preciso. Mas aí eu também não posso fazer com que ele sente, porque o dado já não vem mais natural. Né? Ele tem que ter a satisfação de sentar, ler, para me dizer, então o serviço foi encerrado por hoje. Né? E aí eu fazia outro dia, eu sei que essa uma semana que eu disse, quando eu falei com a doutora Cássia, se professora, eu vou precisar de uma semana, ela sorriu. Uma semana, 20 crianças? Só se tu for o super-homem, porque eu quero ver espelho. Não vai ser só uma semana. E aí, uma coleta que eu ia fazer em uma semana, eu fiz em um mês. E aí eu tive que pedir auxílio de uma pedagoga, uma psicopedagoga, e vi outra bibliotecária comigo para a gente poder conseguir. Então a gente já sabia, por exemplo, olha, não vamos passar da hora do lanche, né? Vamos trabalhar com as crianças na primeira hora, ou então entrava um professor depois do lanche, eles ficavam mais calmos depois, mas também não podia ficar mais muito perto do almoço. Né? Então a experiência do usuário depende muito de como o usuário está. Né? Então eu lembro também, por exemplo, de uma pesquisa de uma menina que queria fazer lá na UFMA, meio-dia na fila da RU. E aí, assim, eu sei que tu tá desesperada para coletar teus dados, mas talvez aqui não seja o lugar. Tá todo mundo de mau humor aí. Né? Quem não tá de mau humor tá quase dormindo porque já veio almoçado. Né? Então, assim, são coisas assim de estar no tempo realmente do usuário, demora. Né? É uma coisa que vai além de você planejar. Você tem que ter o planejamento do usuário também. É verdade, Edilson. Uma coisa que você falou que é muito interessante é que você enquanto bibliotecário, né, você tem que inserir e envolver o seu usuário no processo de construção até da própria biblioteca, né? Da própria instituição enquanto biblioteca. Porque quando o usuário ele se sente parte daquilo, ele passa a valorizar mais, ele passa a frequentar mais, ele passa a, de fato, fazer parte daquilo, né? Então, às vezes, realmente, a gente tem muito essa atitude de é a minha visão, é o que eu acho que é melhor para o meu usuário. E a gente esquece de que, poxa, a biblioteca ela existe, a instituição enquanto biblioteca ela existe porque tem usuário. Se eu não tiver usuário, eu não tenho biblioteca. Não faz sentido eu ter uma biblioteca. E aí eu estou falando de biblioteca no sentido mais geral. Não faz sentido eu ter uma biblioteca se eu não tenho usuário. Então, acredito que, em relação ao que você mencionou, é de certa forma quebrar uma parede, né? Uma barreira que fica entre o bibliotecário e o usuário, no sentido do bibliotecário ouvir em primeiro plano o seu usuário e saber o que ele quer, né? Eu acho que isso ainda ainda tem uma certa dificuldade na nossa área. Não tem muito a ver com o e-book, mas muito a ver com isso que eu trabalhava como estagiário de biblioteconomia na SEDUC. Eu fiz parte da equipe de Ribamar. Né? Então eu saía lá da Redenção, perto do João Paulo, ia lá para Ribamar. Né? E aí a gente tentou fazer um projeto uma vez, não deu certo. Tentou de novo, não deu certo. O que está acontecendo? Né? Vamos chamar os pais. A gente tinha um número de uns pais, agora a gente não vai chamar os alunos, não. A gente vai chamar os pais. Ligou para os pais, né? Se a gente poderia vir. É uma reunião rapidinha para a gente conversar aqui sobre uma atividade que a gente quer desenvolver e tal. E aí, quando a gente chegaram os pais, assim, porque a gente tentou fazer 2 vezes, não deu certo. O horário que vocês estão querendo fazer não dá certo. Né? Eu sei que a biblioteca fica aberta o dia inteiro, né? Mas só que a gente é pescador. A gente sai 8 horas da noite e volta às 5 horas da manhã. Como é que a gente vai participar de uma atividade de 6 horas? Toma. E aí a gente teve que reformular. Qual é o dia que vocês sugerem? Né? Quais são as atividades? Então, assim, é muita coisa de a gente partir da gente, que não é da gente. Tem que partir para quem está trabalhando. Assim como uma biblioteca não faz sentido ser usuário, uma página na internet de uma biblioteca que não é atualizada também não serve. Né? Então, às vezes, eu entro em algumas páginas, ou rede social, ou até para procurar alguma. Eu não consigo encontrar, eu como bibliotecário, não consigo encontrar onde busca o livro. Né? Então, assim, qual é o sentido daquela página?
né? Então, assim, são várias coisas. Nós temos que trabalhar de acordo com o nosso público. De acordo. Tem gente que não gosta da palavra cliente, mas, por exemplo, quando você faz uma interface e você quer vender, é cliente, né? Ah, é usuário. Da mesma forma, né? Tem que estar acessível para eles. Verdade. Excelente. Vamos lá. Temos uma pergunta da Abene Ribeiro. Algum e-book que A Beni utilize a Ribeiro, a realidade Beni Ribeiro é minha tia. aumentada? Algum e-book que utilize a realidade aumentada na área de química orgânica para se estudar a estrutura conformacional de moléculas? Não sei te dizer, Abene, mas eu já encontrei alguns estudos de em cima da ergonomia de e-books na área de química e física. Na verdade, foi um dos primeiros estudos que eu encontrei. E aí eu fui descobrir que já existiam e-books, por exemplo, em CD-ROM, que eram disponibilizados para os alunos, fazerem a interação e a interatividade. Posso dar uma olhada para ti, anotar, dar uma olhada para ti, ver se eu encontro. Mas, Tá. lembrando agora, eu não lembro. Mas que tem estudo nessa área de química e física, eu já vi que tem. Verdade. Eu tenho um aplicativo, ele não é exatamente um jogo, ele é um aplicativo mesmo, que você baixa no seu celular e você aponta, por exemplo, para uma planta, enfim, algum produto orgânico, e ele te indica quais são as moléculas desse, vamos supor, desse produto que você apontou à câmera. Ele se chama Atom Visualizer for Arcore. Ele é um aplicativo que está gratuito para Android, bem bacana. E quando você quer, por exemplo, isso é interessante até para ensinar, vamos supor, crianças, né, a estudar química e coisa do tipo. Você tem esse aplicativo que está gratuito e você consegue ensinar dessa forma mais dinâmica, de certa forma, né, as moléculas dos elementos. Enfim, Eu vamos. acho engraçado isso, essa questão do uso de e-book, por exemplo, principalmente e-book didático, né? E-book didático, ele tem qual é o formato de um e-book didático de um livro impresso? Porque assim, o primeiro problema do livro, do e-book, é que as pessoas tentam levar a metáfora completa para o digital e não necessariamente é necessário. Então, por exemplo, em um livro, qual é o formato de um livro impresso em termos de capítulo? Eu faço capítulo, escrevo, e no final eu faço, por exemplo, questões do capítulo. Sim, No e-book, dependendo do formato do e-book, por exemplo, os e-books interativos, eu posso suprimir essas perguntas, às vezes antipáticas que ninguém aguenta, e posso colocar outra forma. Então, por exemplo, como é o nome dele? Silvestre. Silvestre vai para design agora, né, estudar gamificação. Será que eu posso utilizar algum elemento da gamificação para recapitular aquele capítulo? Né? Posso pegar as perguntas. Então, assim, há uma variedade. O bom dos e-books interativos, HTML5, Pub5, é que você pode utilizar qualquer coisa. sim. Né? Qualquer mídia, né? Áudios, vídeo, jogo, enfim. Olha, um exemplo interessante que eu acredito que é muito interessante é da plataforma Bradesco. Então, o Bradesco ele tem uma plataforma de cursos online, né, cursos à distância, e um dos, vamos chamar de hipermídias, talvez, né, ou de mídias, que ele tem nos seus cursos é a gamificação. Então, por exemplo, tem lá um curso de lógica de programação e a cada módulo do curso que você vai fazendo tem um jogo que você tem que, de certa forma, desenvolver uma parte desse jogo para mais lá na frente você solucionar esse jogo. Então é interessante como tem. É como você falou disso, tem várias formas e tem várias mídias que você consegue agregar em um recurso, em um e-book, né? E torna ele mais interativo, mais dinâmico e mais atrativo, né? Para o seu usuário, para o seu cliente. Sim, tu trouxe as perguntas da outra live, eu não sei como funciona. Trouxe, tá aqui comigo, eu vou te fazer agora.
Tem Ah, mais três. Ó, pronto. tem uma pergunta da Carol. Ela diz assim: os livros digitais nas plataformas como Pearson e Minha Biblioteca, consegue falar algo sobre? Eu estou usando a Pearson agora, né? Adoro. Né? Então, inclusive, eu tenho dois acessos. Eu tenho um acesso da faculdade que eu faço, que eu estou fazendo outro curso de extensão, e estou usando a da Universidade Federal. Então, quando eu desconfiar, quando um livro está liberado para um, está liberado para outro, eu vou lá olhar, mas é só implicância minha. Eu consigo pesquisar de casa, de madrugada, qualquer horário, e os livros estão lá. Né? Eu não preciso ir buscar o livro. Né? Então, às vezes, eu preciso de 3 parágrafos para ter um entendimento, um capítulo. Né? E aí eu moro como se fosse no Monte Castelo para a UFMA. Aí eu não ganho 40 minutos. Então, os livros estão lá. Agora, não tem todos os livros que eu preciso. Né? E aí eu preciso ir na biblioteca. Né? Lá eu não consigo ver ainda, não vi, por exemplo, uma ajuda de um bibliotecário, que às vezes eu preciso, apesar de ser bibliotecário, mas algum bibliotecário que seja especialista em busca de tal base, eu não vi isso lá. Né? É como se fosse uma biblioteca digital, que o material está lá, a gente consegue acessar, tem uma usabilidade boa, eu gosto, né? E é tranquilo. Né? Agora, não sei como é que funciona essa questão de assinatura. Já vi algumas pessoas discutindo a questão de assinatura, você paga e fica tanto tempo, e aí depois o serviço expira. Por que alguns bibliotecários não gostam? Eu já ouvi essa discussão. Porque depois que o serviço expira, não fica nada. Não, mas aí, o que é necessário entender é que o livro impresso é produto. Né? O livro que a gente paga uma biblioteca digital para oferecer para o aluno é produto, mas está em forma de serviço. Se você deixou de pagar, a universidade deixou de pagar, vai expirar. Né? Entendi. Ah, mas aí então eu prefiro o impresso. Mas aí o aluno que trabalha de manhã, de tarde, de noite, vem para a aula e que não consegue ter acesso à nossa biblioteca física, ele não vai conseguir ter acesso ao material. Uhum. Verdade, de fato. Beleza, temos uma pergunta do Diniz Maciel. Qual a principal função do audiobook? O audiobook é um dos formatos, né? Então, por exemplo, ele tem algumas plataformas, eu já até assinei uma, acho que é audiobook, uma coisa assim. Eu esqueci o nome da plataforma, que tinha as revistas e eu achava muito interessante, porque eles faziam uma atualização semanal, e aí, por exemplo, às vezes numa caminhada minha, pedalando, fazendo alguma coisa, eu conseguia ouvir a, a questão do e-book, né? Saber da informação. São formas diferentes de ter acesso à informação. Né? Já vi algumas pesquisas em relação a isso, mas são poucas também. Né? Qual é a efetividade disso? Por exemplo, eu não consegui. Assim, eu escutei, eu só ficar parado, como eu sou caixinha, então eu vou ficar parado para ouvir o audiobook. Mas se eu for pedalar ouvindo o audiobook e atravessar um carro, até eu me encontrar, ele já falou comigo. Né? Então, Eita. assim, é um dos formatos que eu não uso, né? Mas que eu conheço muitas pessoas que utilizam. Na educação à distância, a utilização de podcast, a leitura do capítulo em si, tem sido muito utilizada. Né? Para alunos que trabalham, só pode ouvir, não quer interagir, só quer apenas ouvir. Né? Mas é um dos formatos que está aí. Talvez seja o potencial. Talvez esteja organizado de uma forma que não esteja próximo do usuário. Uhum. Quem é que vai dizer isso, sim ou não? O usuário e o bibliotecário que perguntar. Verdade. Muito bem, temos um comentário da Juliana Normaliza que diz assim: o clube de leitura que criei na biblioteca é todo feito com os alunos. Eles decidem quem será o mediador, temáticas, dinâmicas, divulgação. É muito. Parabéns pelo trabalho, Juliana. Temos aqui uma outra pergunta do Eric Pires. Você já utilizou e-book em 3D?
Falhou a ligação. Oi? E-book o quê? Ah, se você já utilizou o e-book em 3D. Ainda não. Ainda não utilizei, mas já olhei algumas iniciativas, né? Eu acho que foram dois pesquisadores, eu acho que não sei se foi da Rússia, não me lembro, acho que foi da Rússia, que estavam começando a falar sobre isso. Eu vejo um potencial, principalmente na educação à distância, na educação híbrida, da utilização desse tipo de suporte, né? Mas, assim, por que que há um entrave aí na utilização de 3D, realidade aumentada, e-book interativo? Justamente por conta do custo, né? Em um e-book desse eu tenho que trabalhar com equipes, com vários profissionais, né? Um e-book simples, em formato PDF, eu posso contratar um design para fazer, design gráfico, né? É um e-book multimídia, na mídia, da interativa, e aí eu já vou ter que contratar outras equipes. Então, assim, voltou. Eu vi, por exemplo, algumas discussões das editoras em relação a isso, né? Se eu vou ter que contratar uma equipe maior, o e-book fica um pouco mais caro, né? E aí, às vezes, não tem saída. Então, são discussões já de venda, justamente por conta disso. Quantas pessoas estão envolvidas no processo para fazer a elaboração das pessoas e qual é o preço final disso, né? Será que as pessoas vão estar disponíveis a pagar por isso? Foi? Travou? Ah, voltou. Ok. Temos uma outra pergunta da Juliana. Você acha que precisa incentivar o uso de leitor de livros paralelamente ao uso de e-books? Eu não gostava de ler e-books, até o dia que ganhei um Kindle e tudo mudou. Amou o primeiro Kindle, né? Eu tenho um Kindle, está bem por aqui, meu Kindle, né? Está aqui. Às vezes, nessa semana, inclusive, saiu uma bibliotecária que é médica, ela fez né? Ela fez uma coleçãozinha de 3 exemplares, se eu não me engano, sobre mecanismos de buscas na área da saúde. Hum, Mas aí ela disponibilizou pela Amazon. Não sei se dá para baixar em outro formato, mas automaticamente, quando eu clico lá, veio para cá. Né? Então, por exemplo, informação que foi publicada semana passada, né, sobre base de dados, sobre tudo. Eu acho que essa questão do incentivo, ela não precisa ter o foco. Como é o nome da pessoa que perguntou? É a Juliana Normaliza. Juliana, não precisa ter um foco. O que assim, eu quero deixar como mensagem hoje? É preciso tirar as vendas do impresso. Se tirar as vendas do impresso, está ótimo, né? Olha, nós vamos precisar de um trabalho. O que nós temos? Temos impresso? Não, não temos impresso. Temos e-book? Dá para usar o e-book. Certo? Então, assim, é um profissional da informação começar a trabalhar de fato com qualquer formato, né? Não só com impresso. Então, assim, olha, nesse material aqui é mais viável trabalhar com e-book, né? Mas tem momentos que não é viável trabalhar com e-book, né? Volta para o impresso, né? Vai para uma interface, vai para outra coisa, vai para, entende? Então, assim, é não limitar, não é limitar, é verificar que há possibilidades e que nessa possibilidade tem usuários, bastante usuários, e tem público, né? Para quem quer trabalhar com isso, tem empresas que incentivam, né? Tem cliente, né? Então é trabalhar geral mesmo. Ok, excelente explanação, Edilson. Acredito que as perguntas já cessaram, não chegou mais nenhuma aqui para mim, tá? Bem, já estamos nos 30, mais de 35 minutos. Tá conseguindo me ouvir? Tem uma pergunta que eu acho que não sei se trouxeram para cá, mas eu lembro de ter lido lá na outra página. Meus alunos trabalham em biblioteca escolar. Meus alunos reclamam que não tem mais livro impresso, que já leram tudo do livro impresso. Eu era um aluno desse tipo, quando eu estudava na Fundação Bradesco, né? Inclusive, eu ficava em cima da bibliotecária, e aí? Não vai comprar? E aí? Chegou? E aí os livros chegavam debaixo da mesa, e aí? Eles não vão para ali? É o seguinte, né?
às vezes o bibliotecário ele tem que dar só a solicitação para a diretoria, para a coordenação, não justifica. Né? Sempre vai dizer, então a gente está sem dinheiro, tal, tal, tal. É começar a trabalhar com outros formatos. Né? Então, por exemplo, os alunos já leram os livros que estão na minha biblioteca, os livros impressos todos. Momento de procurar e-books, né? Outros formatos que dê para trabalhar dentro da minha biblioteca. O que não pode acontecer é parar de trabalhar porque já leram tudo. Né? Então, tem ótimas iniciativas aí. Né? Inclusive, acho que a professora Cássia, se eu não me engano, ela fez a avaliação, se eu não me engano, ela fez a avaliação, por exemplo, daqueles livros disponibilizados pelo Itaú, né? E-books disponibilizados pelo Itaú. Então, tem várias plataformas que estão disponibilizando os e-books, vários livros que estão em domínio público. O sonho do e-book é o domínio público. Né? Tá em domínio público, dá para fazer qualquer coisa, dá para interagir. Então, assim, não pensar no top que vai ser caro, que vai gastar. Mas tem muita coisa de graça que dá para ser trabalhada. Né? E aí, acho que movimentando isso, quem sabe você consegue, por exemplo, eu já vi escolas que tem tablets nas bibliotecas, né? E tem e-books interativos que podem ser utilizados em roda de leitura, né? Inclusive, tem biblioteca universitária que já também adquiriu tablet, alguns suportes para comprar alguns livros, para disponibilizar. Inclusive, esses tablets, eles são levados para casa, então o aluno não tem condição de um computador, ele não tem condição de comprar um Kindle, e ele precisa estudar no fim de semana. E aí feito como se fosse um livro. Né? Edilson, mas aí pode quebrar. Edilson, mas aí pode... Gente, pode acontecer qualquer coisa, até com impresso. Né? Quando eu trabalhava em biblioteca, os livros vinham molhados, né? Os livros vinham rasgados porque meu cachorro pegou. Então, assim, trabalhar com essas possibilidades só limita. Né? O que o nosso usuário quer, mais uma vez? Verdade. O que ele precisa? Né? Então, ele precisa estudar no fim de semana. O cara não tem computador. Qual é a possibilidade de a gente comprar um dispositivo multimídia para emprestar? Né? O bibliotecário, eu vejo sempre o bibliotecário como um apagador de incêndio. Qual é o problema que está acontecendo? Está acontecendo isso. Agora vai com a pandemia, vai estar todo mundo trabalhando de forma remota, né? E a gente vai ter que mandar tudo por e-mail. Aí o bibliotecário se antecipa. Qual é a competência que vai ser necessário para mandar o e-book por e-mail? Né? Qual é o tipo de e-book que vai ser feito às pressas para aquele aluno? Né? Por favor, não façam em Word, publiquem em PDF, isso não é e-book. Né? Vamos ter um cuidado, entende? Então, assim, independente da ocasião, da formação, fazer o planejamento para suscitar essa provocação, porque isso provoca, né? Verdade, se inquieta, né? Gerar inquietação e curiosidade, né, ao mesmo tempo no bibliotecário. Bem, eu acredito que são essas as perguntas, as considerações, né, que a produção mandou aqui para mim. Edilson, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo e pela sua explanação belíssima. Muito obrigado pelos seus conhecimentos, por você ter trago um pouco para a gente, ter aberto um pouco os nossos olhos, né, a nossa mente, a nossa visão, tá? Muito obrigado. Você é um excelente profissional, sempre foi um excelente profissional. Continue assim, você tem incentivado e motivado muitas pessoas. Travou? Deu uma paradinha. Pois obrigado, eu que agradeço, né? Sempre que chamarem, eu vou. Mais uma vez, eu achei a questão o título do projeto, do Pensar Fora da Caixa, maravilhoso, né? Porque isso coloca em xeque muita coisa do que está acontecendo hoje. Né? Tem vários outros bibliotecários que estão fazendo a mesma coisa. Né? E eu tento ver até que ponto a aceitabilidade. Em alguns lugares não são aceitos, outros não são bem aceitos, mas a gente trabalha de acordo com o usuário. Né? Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Sempre quem vai dar as cartas vai ser o usuário. Né? Então, se o usuário está lendo agora, só lê em avião,
vamos começar a procurar formar pessoas que começam a trabalhar nesses dispositivos lá no avião, enfim, de qualquer forma. Né? Então, mais uma vez, trabalhar com informação, ela não deve ser limitada, até por conta de a informação estar disponibilizada em tudo que é lugar. Né? Então, assim, eu até coloquei lá no meu Instagram, no outro Instagram, que eu não sei se algumas pessoas mandaram mensagem, tem 2 Instagram. Eu estava sem Instagram, acho que mais de ano. Tipo, fiquei off. Né? Então, assim, eu voltei hoje com essa discussão. Por quê? A falta de informação, ela causa problemas, e o excesso dela também. Também. Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, pandemia, e aí a gente fica ansioso, enfim, né? Você já sabe o que você tem que fazer, né? Então, tenta diminuir essa quantidade de informação. E eu acho que isso a gente tem que levar para tudo, né? Para a gente que é profissional da informação, levar isso em consideração, né? E quem já tem um bloqueio, que lê um e-book que não gostou, eu peço encarecidamente, dê uma oportunidade para o cara, né? Vou dar mais uma olhada no e-book, ver como é que eu posso trabalhar isso, né? Pode me mandar mensagem, agora que eu estou com as redes sociais ativas, não pode mandar mensagem que eu respondo, faz o planejamento, se aproxime do usuário, né? Essa é a mensagem que eu vim trazer esta noite. Obrigado mais uma vez, um abração para todo mundo. Isso, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live do nosso querido Edilson. Lembrando, tá, para as pessoas que não conseguiram assistir, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Bíblia Fora da Caixa. E aí, aproveitando o ensejo, eu gostaria de já convidar vocês para a live de amanhã, que vai ser com a nossa querida Cássia Furtado, Edilson. Ela vai estar amanhã, às 19 horas, falando sobre geração alfa e leitura literária, professora doutora, né, Cássia Furtado, na qual foi muito bem comentada aqui com o Edilson. Então, não percam, a live de amanhã também está imperdível, como foi do nosso querido Edilson, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal do YouTube para vocês acompanharem as lives, tá bom? Nos sigam aqui no Instagram, tá? Para vocês acompanharem algumas novidades, Edilson. A gente tem umas novidades que a gente vai lançar aí no final de semana, pro começo da outra Eu semana. tenho uma provocação para vocês, tá? Diga. Estamos aqui para isso, provocar. Vocês poderiam pegar todas as palestras em capítulo e fazer um e-book. Travou, eu não entendi, travou. Pegar todas o desafio seria pegar todas as pessoas que fizeram palestra, todas as pessoas que fizeram live, né? Transformar isso em um capítulo e publicar em formato de e-book. É viável. Nossa, Edilson, você está lendo os nossos pensamentos, porque um dos nossos planejamentos, que hoje foi o dia oficial, que a gente já encaminhou e-mail para todos os palestrantes, para eles enviarem um texto para a gente publicar em formato de e-book. Você veio e pronto, concluiu tudo. Show. Estou sincronizado. Estamos sincronizados e você já está convidadíssimo, né? Para participar do nosso e-book, para participar tanto com as suas contribuições em questão de escrita, quanto também de um profissional enquanto designer, né? Então, a gente agradece muito, as suas ponderações são necessárias e são cruciais no momento que a gente está. Não só no momento enquanto pandemia, mas enquanto área, enquanto biblioteconomia, enquanto ciência da informação. Então, mais uma vez agradeço e mais uma vez convido a todos para a nossa live de amanhã, tá? Com a professora Cássia Furtado, que vai vir e terá muito mais a contribuir conosco. Edilson, obrigado mais uma vez. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Viu? Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Vamos encerrando por aqui. E nos encontramos amanhã, neste mesmo horário, como o Djalda fala, né? Às 19 horas, aqui, direto da minha casa. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar com você, Edilson. É sempre muito bom conversar com você e discutir. E é isso, gente. Até mais, Edilson. Espero vocês amanhã. Tchau, gente. Boa noite.
Tchau, boa noite.